Bom, então vamos dar início ao nosso novo quadro, né, do Giro Processual Penal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o aceite do professor Dr. Rodrigo Guiringhelli de Azevedo. A nossa ideia, ele está topando ser a estreia dessa nossa ideia de fazer um diálogo, né, da segurança pública com o processo penal. E também alguns aspectos da política criminal em si. O Giro Processual Penal, para quem não participa, normalmente quem está aqui pela primeira vez, ele é uma iniciativa independente, então vem sendo um diálogo construído bem horizontalmente. Então a gente objetivou aqui a gente pretende fazer 8 questionamentos ao professor Rodrigo, depois abrir para quem quiser fazer questionamentos também, desde que a gente tem o teto, né, de 1h30 até as 9 horas. Então, vou fazer a apresentação oficial também, né? O professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, ele é bolsista de produtividade em pesquisa nível 1 de CNPq, né? Ele é graduado em ciências jurídicas sociais, especialista, mestre e doutor, né? Grande referência em sociologia, doutor em sociologia pela URGS, ele atualmente é professor da PUC, né, no programa de pós-graduação em Ciências Criminais e de Ciências Sociais. E ele tem um grupo que é líder, né, o grupo de pesquisa em políticas públicas de segurança e administração da justiça penal, o famoso GPESC. Também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pesquisador associado, membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Estudos Comparados da Administração Institucional de Conflitos, né, o INEAC. Então, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer imensamente, novamente, Rodrigo, pelo aceite, porque acho que vai ser um encontro bem rico e diferente do que a gente vem fazendo, mas muito necessário para traçar ideais ou pesquisas, enfim, diálogos mesmo, para se ter um processo penal democrático, né, dentro de um Estado democrático de direito. Então, muito obrigada. Vou abrir também para o Helder fazer um agradecimento e daí a gente pode dar início à nossa entrevista mais descontraída. Assim. Obrigado, Dani. Eu queria só agradecer também o aceite do professor Rodrigo. Primeiro, eu quero dizer que é um prazer imenso revê-lo, embora virtualmente nessa plataforma, e dizer também que eu fiquei muito feliz pelo aceite do professor Rodrigo em ter topado estrear esse novo quadro do Giro Processual Penal. Como a Dani falou, é um projeto realmente bem independente que acaba, por conta disso, tendo algumas dificuldades, mas a gente consegue, na medida do possível, com os professores, com os colegas que têm apoiado, dar continuidade a esse projeto que, de alguma maneira, acaba aproximando as pessoas no Brasil inteiro. Então, eu queria agradecer tanto a Dani pela ideia de fazer esse quadro de entrevistas, como o professor Rodrigo por ter topado a estreia, e os demais que eu estou vendo aqui, a Laura, o Gabriel, a Emily, o Felipe, enfim, todos grandes amigos que eu gosto muito de conversar, de trocar ideias, e que certamente estão me fazendo muita falta nessa distância devido à pandemia e do isolamento social. Mas, de imediato, eu quero retomar, já para iniciar, né, como a gente tem um teto de 1h30, eu queria retomar a palavra à Dani, para ela iniciar as perguntas. A gente pode também, separei algumas aqui, a gente pode ir fazendo um bate-bola aqui. Dani? Tá, eu não sei se o Rodrigo antes quer falar alguma coisa, antes da gente já atacar com as perguntas. Eu quero, eu queria também saudar a todo mundo que está aí assistindo, agradecer a Daniela e ao Helder. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Na verdade, fui eu que sugeri para a Daniela esse formato de entrevista, né, que eu acho que fica interessante, porque aí a gente pode discutir exatamente os pontos que são do interesse de vocês, né, e de alguma forma acho que o diálogo fica mais produtivo, mais objetivo também, né, e acho que vai ser interessante. Então, agradeço, né, o convite. Acho que esse espaço que vocês estão construindo já é
um espaço que já é uma referência, né? E isso é uma característica também do programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC. Cada geração de alunos que passa por ele acaba criando, né, novos espaços e novas possibilidades para ampliar esse debate a respeito dos temas ligados ao sistema penal e segurança pública, desde a criação do ITEC, lá no início, né, e cada geração que vai passando vai abrindo aí novos espaços, e vocês estão agora desbravando esse espaço virtual, que vai ser cada vez mais importante, né, a partir de agora. Então, eu queria também parabenizar vocês pela iniciativa. Muito obrigada, Rodrigo. Então, acho que para dar início à nossa primeira pergunta, acho que também vou solicitar aos demais que quiserem fazer questionamentos, caso queiram deixar já registrado no chat, aí a gente vai depois fazendo as inscrições, abre o microfone para quem quiser fazer a pergunta também. Então, a nossa primeira pergunta seriam quais os perigos da relação imiscuída entre a segurança pública e o processo penal, que é constantemente evidenciada nas decisões no âmbito da jurisdição criminal. Bem, segurança pública e processo penal são coisas bastante distintas, né? Bastante diversas, mas lamentavelmente tu tem razão, né? Nos últimos anos tem crescido dentro, inclusive, da magistratura, essa tendência de justificar decisões judiciais a partir de elementos que vêm de um contexto social violento, criminógeno, mas que é utilizado de forma, na minha opinião, absolutamente inadequada, né, do ponto de vista processual. Por quê? Porque quando se fala em segurança pública, a gente está falando sobre um direito, né, um direito de todos, o direito à segurança, que significa poder ter a sua integridade física, patrimonial, pessoal, assegurada. E numa sociedade democrática, moderna, quem tem a tarefa de garantir esse direito é o Estado, né? O Estado detém o monopólio da violência legítima, como diria o Max Weber, né? Justamente para que ele tenha a capacidade e a condição de assegurar esse direito, a partir do qual vários outros direitos acabam sendo possíveis, né? A segurança pública, ela é, digamos, um direito que viabiliza, né, a circulação, a liberdade de reunião, de movimentação e etc., né? Por outro lado, quando se fala em processo penal, em justiça criminal, a gente está falando sobre o exercício do poder punitivo do Estado, né? E desde que o direito penal moderno foi criado, o exercício desse poder punitivo ele tem pressupostos, né? O Estado não pode tudo, né? Não estamos mais no período anterior, né? No período dos Estados absolutistas e em civilizações mais antigas, inclusive, onde o exercício do poder de punir era absolutamente ilimitado por parte daqueles que detinham o poder, né? Tanto político quanto muitas vezes até religioso, a partir do qual o poder político era exercido, né? Quando nós ingressamos na modernidade, a partir da Revolução Francesa e de todos os acontecimentos ali dos séculos 17 e 18, isso muda, né? E talvez a principal mudança seja essa. A partir desse momento, há um contrato social a partir do qual todo cidadão tem responsabilidades, tem deveres, deve obediência a esse contrato, mas o Estado também está submetido a essas regras, né? Então, quando se fala em processo penal, nós estamos falando na garantia dos direitos fundamentais, né? Então, ninguém pode ser punido sem que esses direitos sejam garantidos, sejam exercidos, doa a quem doer, né? Então, não é possível dizer que nós vamos assegurar a segurança pública por meio do atropelo dos direitos fundamentais, pelo contrário, né? Então, quando se diz, por exemplo, né, alguns falam hoje em garantismo positivo, alguns falam em indúbio pro societate, né? Ora, esse é o desvirtuamento do processo penal, é a funcionalização do processo penal para o arbítrio, né? Tendo como pressuposto, tendo como discurso legitimador o combate à violência, o combate ao crime, a defesa das vítimas, que muitas vezes são usadas também para a legitimação desse atropelo dos direitos e garantias fundamentais. E isso tem sido até escrito, né, por promotores, até por juízes,
que procuram, então, novas maneiras de legitimar esse desvirtuamento do processo penal, esse atropelo dos direitos e garantias fundamentais por meio desse fantasma, né? Dessa espécie de espantalho que é o medo que a sociedade tem, né? Do crime, da criminalidade e, portanto, tudo o que é feito tendo por justificativa a segurança pública e o combate à criminalidade acaba, quando é muitas vezes inclusive divulgado na mídia, obtendo apoio da sociedade ou pelo menos de grupos sociais bastante representativos, digamos assim, da manutenção do status quo, né? Então, são algumas questões, né, que eu acho que são importantes serem discutidas, especialmente porque esse discurso vem ganhando terreno dentro das carreiras jurídicas, né, e ele é efetivamente talvez o caminho mais propício a essa absoluta falta de controle sobre o exercício do poder punitivo do Estado, sem o qual, sem esse controle, nós não podemos falar em democracia, né? Tem se dito muito por aí que democracia é quando a vontade do povo é exercida, mas não apenas, né? A democracia também é o regime político onde há limites ao poder do Estado e onde há limites ao poder da maioria. Ninguém pode ser linchado, ninguém pode ser submetido a um processo ilegal, né, contrário às regras, por mais legítimo que sejam os interesses por trás, né, desse atropelo, né? Então, acho que essas são questões importantes, né, que nós podemos continuar debatendo. Interessante, professor Rodrigo, essa colocação que logo na sequência eu separei uma pergunta que me chamou bastante atenção num texto que você escreveu com a professora Fernanda de Vasconcelos, onde vocês entrevistam atores da Polícia Investigativa, precisamente delegados. Essa pesquisa foi publicada em um artigo chamado Inquérito Policial em Questão, e em alguma passagem desse artigo, vocês apontam que esses delegados ou esses agentes da Polícia Investigativa, por vezes, ultrapassam a linha da legalidade na prática, né? E vocês denominam claramente isso como se fosse uma ilegalidade prática ou até mesmo uma ilegalidade pautada na eficiência. E logo na sequência, com a pesquisa e o desenvolvimento de algumas entrevistas, vocês recolhem das falas desses delegados que eles acreditam que um bom inquérito é, na verdade, a espinha dorsal de uma ação penal, né? O elemento fundamental para uma ação penal. E a minha pergunta vai justamente nessa, pegando na sua fala anterior, como que é possível, depois do senhor desenvolver essa pesquisa, como que é possível, na sua visão, entender esses agentes como é possível entender essa visão desses agentes policiais de que existe um bom inquérito pautado numa ilegalidade que é voltada tão somente para alcançar uma eficiência, sendo que o inquérito por si só, dentro desse processo penal, tem como função ou fundamento existencial a própria garantia de direitos fundamentais ou garantia de direitos humanos. Bem, Helder, esse trabalho, inclusive, ele está inserido, né, esse trabalho que tu está referindo, numa pesquisa mais ampla, né, que o professor Michel Missi coordenou há 10 anos atrás, sobre o inquérito policial no Brasil, onde nós fizemos essa pesquisa no Rio Grande do Sul e alguns colegas fizeram também em Brasília, em Pernambuco, em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, né? E, de fato, né, nós entrevistamos delegados de polícia nessa pesquisa e achamos coisas muito interessantes, né? Primeiro, é preciso referir que a tradição brasileira de investigação criminal é uma tradição inquisitorial, né? É uma tradição onde não há nenhum controle por parte, seja do judiciário ou seja do próprio acusado, né, ou do investigado, sobre o que é feito em relação a ele, né? Que provas vão ser coletadas, qual é a acusação, tudo isso muitas vezes até se discute depois, né? Então, primeiro, o delegado de polícia muitas vezes
ou de forma autônoma ou a mando de alguém que detém o poder político, né, e que acaba muitas vezes submetendo a autoridade policial a esse poder político, a história do Brasil é essa, né, de um direcionamento da investigação criminal contra grupos vulneráveis, grupos ditos perigosos ou grupos dissidentes, né, grupos que se opõem politicamente ao regime muitas vezes, né? Então essa é a nossa tradição. Quando essa tradição começa a mudar, né? Ora, somente a partir de 88, né? Porque até então, né, período autoritário, governo militar, né, de 64 até 84. Depois, antes disso, né, o período Vargas, também uma ditadura do Estado Novo, onde a polícia cumpriu um papel de polícia política muito evidente, né? E desde, portanto, a República, nós não conseguimos tornar a nossa polícia e a nossa investigação republicana, ou seja, imparcial, independente, impessoal, né? São características de uma investigação criminal em regimes democráticos e republicanos. Ora, a partir de 88, nós temos uma novidade, pelo menos nós temos uma Constituição que afirma que o modelo tem que ser outro, tem que ser um modelo acusatório, que tem que garantir os direitos fundamentais, todos eles explicitados no artigo 5º da Constituição, e isso coloca para a Polícia Judiciária um desafio importante, ela tem que mudar as suas práticas, né? Essas práticas inquisitivas têm que ser absolutamente prescritas e tem que haver uma reciclagem da investigação criminal para um contexto democrático, né? Ora, para as mais antigas gerações de policiais, isso sempre foi algo muito difícil, né? E eu ouvi de um delegado de polícia, que inclusive, né, já exerceu papéis importantes na gestão da segurança pública aqui no nosso estado, eu já ouvi da parte dele de que a Constituição de 88 amarrou as mãos da polícia. Ou seja, até então a polícia, quando via que alguém era criminoso, ia atrás, dava um jeito, conseguia uma confissão, coletava provas e depois legalizava essas provas, né, através de uma busca e apreensão sem autorização judicial, através de uma escuta telefônica ilegal. Tudo isso era rotineiro nas práticas policiais e ninguém dizia nada, né? A partir de 88, pelo menos, se começou a questionar isso, né? Muitos policiais que entraram já depois desse momento, evidentemente que primam hoje por um maior profissionalismo, por melhores rotinas e procedimentos policiais na investigação que superem, evidentemente, esse contexto, né? Mas esses policiais mais antigos, muitos ainda estão atuando, né? Muitos ainda procuram manter esse espaço de discricionariedade da produção probatória, porque isso é um poder que a Polícia Civil tem, né? Uma prerrogativa que ela acaba utilizando muitas vezes, inclusive, para obter vantagens, para exercer um poder político, porque nós sabemos que há batalhas corporativas entre as diferentes polícias, a militar, a civil, entre as polícias e outros grupos dentro da gestão pública, né? Então, a Polícia Civil, especialmente, ela detém esse poder da produção probatória por meio do inquérito, que não é pequeno, né? Esse é o filtro através do qual a realidade social é transferida para o processo penal. Por isso, quando esse policial diz ali, né, que o inquérito policial é a base de um processo e de uma condenação, para um processualista penal isso pode ser uma heresia. Agora, para um sociólogo, isso tem muito de realidade, né? Porque, de fato, essa capacidade da polícia selecionar, produzir as provas da forma como ela bem entende e encaminhar isso, que é depois absorvido, né, pela denúncia do Ministério Público e depois no próprio processo penal, evidente que esse é um poder enorme, né? Muitos políticos, inclusive, muitos governadores no Brasil desde 88, né, desde a democratização, têm tentado pautar o tema da reforma das polícias, têm tentado enfrentar interesses corporativos e muitas vezes esbarram justamente nas ameaças e nas denúncias que acabam surgindo a partir de insatisfações dentro da própria Polícia Civil,
né, que acaba usando esse poder para a criminalização, né, de adversários políticos, a criminalização ou pelo menos a neutralização de correntes políticas com maior interesse, né, ou maior vontade política na alteração desse quadro. Então, essa é uma situação muito importante, né, do ponto de vista democrático. Esse debate remete também ao debate do chamado ciclo completo de polícia, ou seja, esse modelo brasileiro, né, é um modelo sui generis, talvez não haja mais outro lugar onde ainda exista essa situação de uma polícia que monopoliza a produção probatória, enquanto que a outra polícia faz o policiamento ostensivo, né, no mundo todo, em países onde há mais de uma polícia, seja ela municipal, estadual, federal, ela faz o ciclo completo, ela faz tanto o policiamento ostensivo quanto a produção de provas para o processo penal. Essa imbricação entre a produção das provas e o processo, ela tem também diferentes modelos: o promotor investigador, que coordena a produção da polícia, o juiz de instrução, que também pode orientar a produção probatória. No Brasil, a polícia tem praticamente uma total autonomia, né? Tanto do poder executivo, que ela foi conquistando, e eu vou falar mais sobre isso talvez mais adiante, que ela foi conquistando nas últimas décadas, quanto do poder judiciário, que recebe um pacote pronto e praticamente não tem ingerência nenhuma sobre o que é feito pela autoridade policial, né? Então, são questões da maior importância, né? O Brasil, ele talvez tenha evoluído do ponto de vista normativo, né, da Constituição de 88 para cá, mas ele evoluiu muito pouco do ponto de vista do aperfeiçoamento das instituições que têm que colocar em prática esse conjunto de regras que, por isso mesmo, acabam muitas vezes ficando no papel e, com isso, minando a legitimidade de todo o sistema, né, que é uma outra questão também muito importante. Só para continuar nesse gancho, Rodrigo, e aí é justamente esse o ponto da pergunta seguinte que eu queria fazer para ti, é justamente como conciliar essa busca por essa eficiência, já que a gente está falando de uma polícia que utiliza de ilegalidades na prática para alcançar resultados da investigação, e é justamente essa busca de uma eficiência, de uma maior produtividade das instituições, onde, de um lado, a polícia ela se pauta em ilegalidades práticas, o judiciário ele também tapa os olhos, porque, enfim, tem que bater algumas metas, a produtividade hoje, pautado nessa lógica da eficiência, é justamente o fio condutor dessa sociedade, sei lá, que se pode ser chamada de neoliberal, a partir da ideia do Ardoi e do Laval. Como conciliar, então, essa produtividade dessas instituições, de alguma maneira, práticas investigativas com uma orientação constitucional? Não sei se eu me fiz entender, mas é justamente tentar alcançar, a partir dessa mentalidade, ou dessa racionalidade criada, que também acaba incorporando nos atores e nas instituições, né? Toda instituição hoje tem um Instagram para colocar a sua publicidade de produtividade. Como conciliar, então, essa busca pela eficiência com uma atuação constitucionalmente orientada, na tua visão? Bem, Helder, eu acho que, em primeiro lugar, né, esse discurso da eficiência ele tem que ser bem discutido, né? Porque, de um lado, claro, esse discurso acaba legitimando uma ideia, né, de que quanto mais inquéritos, mais eficiente, quanto mais inquéritos resolvidos, mais eficiente é a polícia, quanto mais condenações, maior é a eficiência do sistema e assim por diante, né? Por outro lado, existe também um discurso contrário a isso, que vem, né, muitas vezes da criminologia crítica, né, ou coisas do gênero, que acaba também, talvez até minimizando a importância de uma boa investigação criminal, como se tudo fosse eficientismo, né? Ora, para responder a isso, primeiro é importante que se diga: eu quero uma boa polícia, né? Numa democracia, nós temos que ter uma boa polícia, que, quando crimes graves acontecem, investigue, colete as provas necessárias e encaminhe o caso ao devido processo, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, essa taxa de em torno de 60 mil homicídios por ano, né? E nós temos uma taxa de esclarecimento desses homicídios que é baixíssima,
que não chega a 10% pelas estimativas que se tem, né? Ora, quem morre no Brasil é o pobre, é o negro, é o morador de periferia, são casos, muitas vezes, inclusive, entre grupos rivais ligados a mercados ilegais, são conflitos domésticos, de vizinhança, né? E tudo isso acaba indo para baixo do tapete, porque a polícia não investiga, porque a perícia é mal feita, né? Então, eu sim quero uma polícia eficiente nesse sentido, né? Mas essa eficiência, primeiro, ela tem que primar pelo respeito aos direitos e garantias fundamentais. Uma polícia eficiente não é a que faz escuta ilegal, não é a que faz busca e apreensão sem autorização judicial, né? É uma polícia que prima pelo respeito à lei. Isso é ser eficiente, né? E, portanto, também se deve incorporar a esse conceito de eficiência da polícia a capacidade dela respeitar as regras do jogo, né? Para que isso aconteça, a perícia é fundamental. Inclusive, se não me engano, essa semana a Fundação Friedrich Ebert realizou uma live aqui no Brasil sobre esse tema, a perícia e os direitos humanos, né? Como é importante uma boa perícia, né? No Fórum Brasileiro de Segurança Pública nós temos policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e peritos, que é uma categoria talvez muito pouco considerada no debate processual brasileiro, né? Porque ela é absolutamente relevante, né? Ela é necessária, é fundamental. Não há a possibilidade de um bom processo se não há uma boa perícia, porque aí tudo vai ser questionado, né? E esse é muito o nosso, a nossa tendência no Brasil, né? Tudo é retórica, tudo são argumentos. Por quê? Porque a perícia é falha. Então eu posso dizer uma coisa, o outro lado diz outra, e no final das contas o juiz forma a sua convicção, a livre convicção motivada, e está resolvido o problema com a autoridade que ele tem como juiz para decidir o caso, né? Quando se houvesse, né, uma boa qualidade da produção probatória, que passa tanto pela perícia quanto pelo isolamento da área pela polícia militar e a coleta e produção das provas no inquérito policial, que deveria ser inclusive melhor acompanhado e até judicializado, e talvez aí a figura do juiz de garantias venha cumprir um papel importante em relação a isso, né? Que não vai contaminar o juiz do caso com elementos e questões que vêm da discussão do inquérito, né? Tudo isso é fundamental, né? Então, como nada disso é enfrentado e resolvido, o discurso da eficiência acaba sendo esse discurso de um eficientismo, né? Que se pauta exclusivamente por taxas de condenação, taxas de inquéritos resolvidos, e aí realmente a gente deixa de lado muitas questões que são fundamentais, como a seletividade dessa eficiência, para onde ela está sendo direcionada, e todos esses elementos que também se relacionam com a falta, né, de respeito aos direitos e garantias fundamentais, que acabam sendo vistos muitas vezes pela própria polícia como barreiras, empecilhos, dificuldades para um bom trabalho policial, quando deveria ser o contrário, né? O bom policial é aquele que considera que no seu trabalho os direitos e garantias são parte que não pode ser dispensada, né? Isso é uma polícia profissional e eficiente. Pegando esse gancho, então, da questão da violação dos direitos e garantias, que se tem essa percepção de que, na verdade, elas configuram como uma barreira para busca, para produção probatória, e também pegando o que tu tinhas falado antes no início sobre a nossa mudança de tradição, apesar de ter ocorrido nessa mudança de tradição com a democratização na produção probatória, a gente consegue ver um certo impacto do lavajatismo no processo penal e na própria discricionariedade probatória. Então, gostaria de ouvir um pouquinho em relação a isso de ti, sobre o impacto da Lava Jato no processo penal e na investigação, ou na busca de provas, né? Bem, Daniela, o tema da Lava Jato, né, de fato, né, para discutir processo penal no Brasil,
talvez seja antes e depois da Lava Jato, né? Porque muita coisa mudou, muitos novos institutos foram incorporados e utilizados nessa operação, que parece que é indefinida, né? A sua fase final, porque ela vai sendo desmembrada, vai sendo continuada e assim por diante, né? A discussão sobre a Lava Jato ela merece, digamos assim, um capítulo à parte, né, do ponto de vista do debate processual penal. Por quê? Ora, em primeiro lugar, porque a Lava Jato ela é uma operação que se constitui a partir de uma força-tarefa que reúne policiais federais, Ministério Público e Justiça Federal, né? Esse é o primeiro grande problema em relação à Lava Jato. Inclusive, eu publiquei um artigo junto com o Lucas Pilau, num livro que foi publicado há 2 anos atrás, avaliando, né, fazendo um balanço da Operação Lava Jato e a democracia no Brasil, onde nós escrevemos o capítulo específico sobre a Polícia Federal, né? E eu diria o seguinte, né? Muita gente critica a Operação Lava Jato dizendo, olha, esse problema da corrupção é um problema menor, isso é sempre utilizado pela direita quando há um governo mais à esquerda para obter dividendos políticos e, com isso, minar a possibilidade de uma transformação social mais ampla, com a possibilidade, então, de criminalização de gestores públicos, de políticos, de partidos e etc. Né? De fato, né? Isso de fato aconteceu no caso da Operação Lava Jato, mas eu acho que o nosso pressuposto tem que ser outro. O nosso pressuposto tem que ser o seguinte: a corrupção é um problema sério, especialmente em países como o Brasil, com uma tradição patrimonialista, que significa a apropriação privada de recursos públicos. Nós temos que trabalhar com questões que possam, de alguma maneira, enfrentar esse problema, né? Já no final dos anos 80, o Raul Zaffaroni, conhecido, né, penalista argentino e vinculado a uma perspectiva crítica, tanto criminológica quanto de direito penal, fez um estudo muito importante sobre os vácuos e vazios da justiça penal latino-americana naquele período de transição das ditaduras militares para a democracia, para o combate à corrupção. Então, o próprio Zaffaroni, naquele momento, já reconhecia que o tema era da maior importância, que os governos militares não só não enfrentaram, como até aprofundaram essa dinâmica de apropriação privada de recursos públicos no Brasil, e para modificar isso era preciso incorporar à ordem jurídica democrática mecanismos eficazes, mecanismos tanto normativos quanto institucionais para o enfrentamento de problemas ligados à corrupção. Né? O Brasil fez isso, certo? O próprio Zaffaroni reconhecia nos anos 90 que o poder judiciário brasileiro em matéria penal era o mais avançado da região, né? Por uma série de motivos, maior profissionalismo, o concurso público era mais antigo no Brasil do que em outros lugares, onde havia maior ingerência do poder executivo sobre a autonomia do poder judiciário e assim por diante. Né? Mas nos anos 90, então, e no pós-Constituição, o Brasil aprovou uma série de novas leis voltadas para isso, né? Para preencher esse vazio, para enfrentar o problema dessa chaga brasileira, que é o desvio de recursos públicos para interesses privados, que se dá tanto por caixa 2 de campanha, por desvios realizados por partidos políticos que privilegiam esse ou aquele grupo, empresários que se beneficiam de licitações, né? Então, uma série de coisas que precisavam ser enfrentadas. E do ponto de vista legal, o Brasil Acho que travou, né, para todo mundo, tô vendo. O professor Rodrigo caiu, eu acho. Vou mandar uma mensagem.
Censuraram aqui a minha fala. Mas então, retomando, né, a Polícia Federal ganhou muito mais autonomia e independência, né? Esse artigo que eu escrevi com o Lucas mostra um pouco, né, como é que se deu esse processo de maior qualificação, de maior destinação de recursos, né? Então, a Polícia Federal, que até então, né, é importante que se diga, a Polícia Civil e a Polícia Federal no Brasil, a Polícia Investigativa, esteve durante muito tempo submetida ao Poder Executivo, de uma forma praticamente absoluta, né? Então, quem detinha o poder político orientava o trabalho policial e se tornava praticamente imune a qualquer possibilidade de criminalização. Justamente de 88 para cá, a Polícia Federal se qualifica, ela se capacita, ela se torna muito mais autônoma em relação a recursos, etc., né? E com isso, então, ela vai puxando alguns fios aí que começam a ser vistos como fios desencapados da democracia brasileira, do nosso sistema de presidencialismo de coalizão, com 30 partidos políticos, muitas vezes como balcões de negócios, né, que acabam se tornando, então, o campo propício para o desvio de recursos públicos. Muito bem, até aí, perfeito, né? É necessário que se faça tudo isso. O grande problema da Operação Lava Jato, nesse sentido, é quando essa polícia mais autônoma e independente passa a se relacionar com o Ministério Público, e até aí também não há problema, inclusive eu acredito que essa relação mais próxima entre a Polícia Investigativa e o Ministério Público seja algo do qual nós não temos como evitar que isso aconteça, né? Que o Ministério Público assuma um papel cada vez mais relevante na condução da investigação criminal. Me parece que esse modelo tende a ser cada vez mais adotado e, portanto, o elemento-chave é o juiz, é a magistratura, é o poder judiciário que tem que ser a barreira contra o atropelo, tem que ser a barreira contra a utilização política da investigação, a mediatização do processo, ou seja, tudo aquilo que precisa evitar. Quem vai fazer com que isso não aconteça? O juiz, né? Que pode estabelecer, então, limites à ação da polícia e que pode colocar o Ministério Público no seu lugar, que é o de parte no processo penal, em pé de igualdade com a outra parte. Ora, isso foi tudo o que não aconteceu na Lava Jato, e nós sabemos de tudo, né? Por causa da Vaza Jato, ou seja, de todas as conversas do juiz Sérgio Moro com o Dallagnol e outras pessoas envolvidas no processo, né? Então, o que ficou claro com tudo o que veio à tona em relação à Lava Jato é que, de fato, houve uma absoluta desformalização do processo com objetivos políticos. O Supremo Tribunal Federal acaba de reconhecer isso em relação ao vazamento da delação do Palocci, do momento em que ele foi feito, favorecendo a eleição de Jair Bolsonaro, para não falar do caso anterior, que foi o vazamento da escuta telefônica da presidente da República, Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula, que também foi jogado a público de uma forma absolutamente assodada e com objetivos claramente políticos, né? E ainda, e talvez o mais grave, seja a condenação criminal do presidente Lula. Ora, nós podemos criticar os governos do PT, podemos dizer que, de fato, o PT, né, os seus governos, acabaram cedendo a uma lógica política do toma lá da cá, característica da política brasileira, né, das relações entre os partidos na Câmara, que o atual presidente, inclusive, começou também a aderir quando busca, né, o apoio do Centrão para a sua preservação política, né? Ou seja, essa é uma lógica política que somente uma reforma política teria condições de enfrentar. Agora, todas essas críticas válidas, ok, né? O questionamento ético, a conduta do presidente Lula de ter aceitado alguns benefícios, ter realizado algumas ações que poderiam não ser muito bem aceitas do ponto de vista republicano. Agora, daí a criminalizar as suas condutas, houve uma forçação de barra. Né? O sítio em Atibaia, né? Ora, não é dele. Né?
o apartamento lá na praia de não sei aonde não estava em nome dele, não foi comprado, houve uma promessa, houve uma desistência. Então, será que era o caso de utilizar o direito penal para isso? Hoje, talvez seja quase que unanimidade no meio jurídico que houve atropelos, que esse processo deveria ser anulado, que esses mais de 500 dias que o presidente Lula passou na prisão, talvez nenhum outro político tenha enfrentado uma situação como essa sem fundamento, né? Sem uma base probatória sólida, sem elementos necessários para uma condenação criminal, simplesmente porque para a República de Curitiba, para Dallagnol, para Sérgio Moro, a condenação do presidente Lula era um troféu. Era preciso colocar Lula na cadeia porque ele representava o PT, representava um partido político que estava há 14 anos no poder e que, durante esse período, houve casos de corrupção durante a gestão, que foram os casos que caíram nas malhas da Operação Lava Jato, né? Ora, isso não é papel do Poder Judiciário. Não é papel selecionar alguém e mover céus e terras para que esse indivíduo, então, seja condenado muito pelo peso simbólico que tem essa condenação. Então, me parece que isso tem ficado claro no Brasil. Acho que houve alguns fatos que tornaram mais claro todo esse contexto, né, da Operação Lava Jato, a saída do juiz Sérgio Moro da magistratura para assumir um cargo de ministro no governo Bolsonaro, tudo que veio à luz a partir do Intercept Brasil na Vaza Jato. Então, há uma deslegitimação de muito do que foi feito. Em nome disso, inclusive, foi aprovada a lei de abuso de autoridade, né? Ou seja, uma reação do parlamento, uma reação legítima, na medida que se constata que há abusos por parte do Poder Judiciário, que são direcionados contra alguns, né? Então é preciso evitar que isso aconteça. A questão do juiz de garantias também é alguma coisa que vem nesse bojo, né, de uma tentativa de estabelecer limites a essa ação absolutamente discricionária, seletiva e arbitrária do Poder Judiciário no contexto da Lava Jato. Então, tudo isso é absolutamente hoje reconhecido, né? O que me parece é que não se pode colocar fora a água suja de todo esse processo junto com a criança do banho, né? Ou seja, que a Lava Jato teve muitos problemas, que esses problemas tiveram um impacto político enorme e talvez tenham sido, em grande parte, os responsáveis pela nossa atual situação no Brasil, né? Tudo isso é importante que se diga, né? Agora, que o combate à corrupção não seja necessário, né, e que, portanto, não se deva estimular a construção de mecanismos legais e institucionais para que esse combate aconteça, me parece que aí é um equívoco também das mesmas proporções. Nós precisamos chegar num meio termo, né? Quando o atual procurador da República, né, procurador-geral da República, se manifesta em reunião do próprio órgão, criticando, né, e combatendo a Lava Jato e tomando iniciativas para a sua inocuização, me parece que tem muita coisa por trás disso, né? Me parece que aí nós estamos num âmbito onde é preciso que nós, de alguma forma, possamos, então, chegar a um equilíbrio no sentido de que as lições de tudo o que aconteceu sejam incorporadas à dinâmica de funcionamento do sistema penal, desde a polícia judiciária até a atuação do próprio Poder Judiciário, mas que, por outro lado, nós não deixemos de lado essa preocupação com o uso do dinheiro público no Brasil, porque nós temos grandes fortunas no Brasil que foram produzidas por desvios de recursos e a própria democracia, se não há controle sobre os recursos públicos, ela acaba sendo desvirtuada. E aí nós podemos chegar numa situação de monopólio do poder político por grupos que conseguem, de alguma forma, obter, né, vantagens econômicas, e essas vantagens acabam também
sendo o motor da capacidade política desses grupos obter a vitória nas eleições. Então, são temas da maior importância e é, na minha opinião, necessário que nós enfrentemos essas questões para que nós possamos avançar de um ponto de vista democrático, que não é nem acreditar que sempre o judiciário está certo, mas também não é colocar por terra todo o esforço de construção institucional que nós fizemos no Brasil de 88 para cá. Com certeza, Rodrigo. E aí, pensando então nessa questão do impacto da Lava Jato na própria produção probatória, pendendo daí para as questões, né, o que a gente vê como se deu como um todo, as quebras telemáticas, as buscas de metadados, aí adentrando um pouco nessa questão de tecnologias, a gente vê que atualmente, com a pandemia, a gente está tendo cada vez mais esse uso exacerbado. E recentemente agora, então antes de adentrar, na verdade, nas tecnologias, vou puxar para a pergunta da pandemia em si, né, trazendo a pandemia, já que recentemente tu e a professora Fernanda Bestetti Vasconcelos escreveram sobre pandemia e biopoder. Então, a gente queria ouvir um pouco de ti sobre a relação de pandemia, biopoder com segurança pública e justiça penal nos tempos atuais. Certo. Sim, nós escrevemos, né, um artigo que vai ser publicado por uma coletânea do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais sobre o sistema penal e a pandemia de Covid-19 e publicamos uma prévia desse artigo, né, a primeira parte dele no Sul 21, né, há algumas semanas atrás. Né? O que nós colocamos em discussão ali? Né? Primeiro, a pandemia de Covid-19 ela abre um novo momento político, né, no mundo inteiro. Ela coloca em questão tudo aquilo que vinha acontecendo até aquele momento, especialmente, né, uma tendência crescente de ampliação do chamado neoliberalismo, no sentido de uma cada vez maior capacidade de grandes corporações econômicas imporem os seus interesses frente a estados nacionais cada vez mais fragilizados, cada vez mais reduzidos, cada vez mais voltados exclusivamente para a manutenção da ordem pública, mas deixando de lado, né, todos os direitos e garantias característicos, né, dos estados de bem-estar social constituídos a partir do pós-guerra. Então, essa tendência ela parece entrar em crise, na medida em que se necessita, para o enfrentamento de uma pandemia como essa, maior em 100 anos, se precisa um sistema de saúde pública, se precisa mecanismos estatais para a garantia de renda durante a pandemia, para que o comércio, para que os negócios sejam suspensos durante esse contexto, né? Então, a intervenção do Estado se mostra absolutamente necessária. Num contexto como esse, houve três grandes vertentes, né, de ação estatal dentro da pandemia. O primeiro deles é o do negacionismo, que infelizmente é o contexto onde nós estamos situados, né? O Brasil e os Estados Unidos, especialmente com Trump e Bolsonaro, são os países dos grandes líderes populistas de direita negacionistas do vírus, que já desde o início trataram a pandemia como um problema menor do ponto de vista de saúde e como um problema maior do ponto de vista das suas próprias reeleições, dos seus próprios mandatos, na medida em que iriam impactar muito duramente o crescimento econômico, a partir do qual esses líderes tentam construir a sua base social, né, dizendo, olha, o nosso governo é um governo que garante emprego, garante renda, crescimento econômico e, por isso, é um bom governo. Como eles se deram conta que durante a pandemia o crescimento econômico seria inviabilizado, eles tentaram, num primeiro momento, negar a importância do vírus, né, para que tudo continuasse sendo feito normalmente. Deram com os burros na água. São os países com o maior número de mortos, os Estados Unidos com 170 mil, o Brasil chegando a 100 mil essa semana, incomparavelmente maior o número de
mortes do que em outros países, né? Então, de fato, se demonstrou uma saída política absolutamente inadequada. De outro lado, nós temos países onde se levou ao extremo a chamada militarização da gestão pública, ou seja, governos autoritários que utilizam a força militar, a força pública, as polícias, para impor uma ordem social e que, no contexto da pandemia, utilizaram essa força para impor as medidas necessárias para a contenção da pandemia. Que países são esses? A China, que é um regime autoritário, um regime de partido único, né, que tem uma grande capacidade de centralização política. A Rússia, né, que com Putin recompõe a sua capacidade de centralização política e de exercício de um poder bastante autoritário, né, com muito pouco de controle público e democracia. Regimes como o de Maduro na Venezuela também utilizam, né, esse procedimento de uma militarização da sociedade para garantir os mecanismos de controle para a contenção do vírus. Também não me parece que seja um caminho aceitável, pelo menos para países ocidentais, modernos e democráticos, que pretendem equacionar os seus problemas de uma outra maneira, né? E aí nós temos a terceira vertente, que é a vertente dos governos de característica mais social-democrata ou até liberais, que até então muitas vezes vinham adotando políticas de contenção de gastos, de bastante restrição em termos de gasto público, mas que no contexto da pandemia reconheceram a necessidade de uma mudança, né, de uma maior, de um direcionamento do investimento público para uma política social, né, caracterizada pela empatia, pelo cuidado e pela participação social, no sentido de que deveria haver a construção coletiva de uma narrativa política voltada para todas as restrições e todos os sacrifícios que seriam necessários para o enfrentamento de um problema que era de grande magnitude, certo? E aí, de fato, a Angela Merkel, na Alemanha, talvez tenha sido o maior exemplo de uma liderança política de centro-direita, com um discurso até então mais voltado à contenção de gastos e etc., né? Mas que vem a público já no mês de março dizendo: a Alemanha vai enfrentar o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Precisamos estar preparados para isso, e com isso ela mobiliza a sociedade. Com isso ela coesiona a sociedade para as medidas duras, que vão impor sacrifícios a todos, né? E talvez apenas os grupos de extrema-direita na Alemanha, os neonazistas, se opuseram a isso, foram à rua, inclusive no último final de semana, mais de 10 mil manifestantes em Berlim, para dizer que era preciso abrir a economia e acabar com as restrições e que toda essa política, né, de enfrentamento da pandemia era algo voltado à implantação de um regime comunista ou coisa do gênero, né? Mas isso é um grupo bastante marginal do ponto de vista político na Alemanha, e me parece que tanto na Alemanha quanto em outros países do contexto europeu, essa possibilidade de uma construção coletiva de um enfrentamento à pandemia foi bastante interessante, né? Talvez o Brasil, no período Mandetta, né, quando o Mandetta foi o ministro da Saúde, a aposta era essa. Ele vinha a público todo dia, coletivas na imprensa, né, tentando mobilizar a sociedade para o reconhecimento da importância e dos sacrifícios necessários. O que aconteceu com ele? Foi demitido antes de que nós tenhamos chegado a 5 mil mortos, né? Estamos com 100 mil agora. Então, essa é uma primeira questão, né? Como os governos reagem a uma situação como essa, uma situação nova, uma situação inusitada, que nenhum político da atual geração tinha enfrentado. A segunda questão colocada, Daniela, então é essa. Bom, o que vai ficar disso? Que mecanismos de controle serão, a partir de agora, acionados e legitimados para a manutenção da ordem pública? Essa é uma discussão importante, necessária, né?
mas me parece que é preciso ainda, nesse momento, ter um certo cuidado nesse debate, porque esse debate é realizado na linha, né, do chamado estado de exceção, de toda aquela elaboração do Agamben, né, de que o Estado é o inimigo, o Estado é o problema, o Estado é quem impõe uma ordem violenta, né, e excepcional para grupos e etc., isso precisa ser relativizado diante de uma outra evidência, que é a necessidade do Estado, que é o fato de que em sociedades complexas e democráticas não há possibilidade de enfrentamento de grandes questões sociais e políticas sem a participação e a presença de um poder político forte, centralizado e capaz de atuar, né, para administrar os conflitos, para construir uma narrativa política inclusiva que consiga trazer o maior número possível de grupos sociais para a solução dos problemas. Isso é necessário para a pandemia, isso é necessário para todo o debate que envolve a questão do meio ambiente, para todo o debate que envolve segurança pública, por que não? Né? É um problema da maior relevância, socialmente muito impactante, mas nós não temos tido, né, no Brasil e em outros lugares, a capacidade de construção de uma narrativa inclusiva, adequada, e isso tudo remete ao problema que eu tinha referido antes, da legitimidade do Estado. Nós estamos num contexto mundial de crise da democracia. As democracias parlamentares estão perdendo legitimidade. Os partidos políticos hoje estão esvaziados de conteúdo, né? As pessoas não se veem mais representadas por eles. A grande mudança que envolve a internet, as redes de comunicação informatizadas, tudo isso impacta muito duramente a capacidade do Estado exercer o seu poder político e ter legitimidade social para isso, né? Então, a pandemia ela abre um novo capítulo nessa história, onde lideranças políticas responsáveis contribuíram para relegitimar a democracia e a ação do Estado. Lideranças políticas populistas mostraram tudo aquilo que não se deve fazer e tudo aquilo que se bota por terra quando se dá o poder político a esse tipo de liderança. E sociedades autoritárias, como é o caso hoje da China, da Rússia, da própria Venezuela, acabaram não tendo condições, nesse contexto, de qualquer tipo de enfrentamento político a um poder político centralizado, porque a necessidade dele se mostrou praticamente inquestionável, né? Então, remeteram a um segundo plano o debate democrático diante de uma ameaça maior, né? Como isso tudo vai se desdobrar, ainda, evidentemente, tem aberto, né? Me parece que são questões que vão para ocupar, né, o debate na ciência política e, no caso das ciências criminais, no sentido de como todas essas questões vão impactar os mecanismos de controle social. Para pegar esse gancho, Rodrigo, e eu fiquei bem intrigado com a tua fala, já ainda em relação a essa crise pandêmica, o Byung-Chul Han recentemente lançou um artigo num livro, uma coletânea de artigos, né, chamado Sopa de Wuhan, junto com a Judith Butler, onde ele analisa justamente o governo da China e a estratégia da China com essas novas tecnologias de vigilância, de geolocalização, de apreensão de dados, aquisição de dados, reconhecimento facial, para ter esse controle aí de contágio, mas ele alerta para uma possibilidade de um policiamento digital, né, onde esses dados eles vão acabar sendo deslocados para uma outra finalidade. E aí pega bem o final da tua fala, eu queria muito te escutar sobre como é que tu enxerga isso, né? Esse fornecimento de dados massificados, para fins de segurança pública. Se a segurança pública efetivamente ela vai usufruir de fato beneficamente com esses dados, ou se efetivamente a gente corre um risco aí de cair numa malha de controle desmedido. Enfim, queria te escutar um pouco sobre isso. Helder, a questão do chamado Big Data, né? Da grande capacidade hoje de produção de dados que atropelam, de alguma forma, o direito à privacidade, por exemplo, né? Outras questões, como as fake news, né? O impacto das redes sociais na capacidade de produção
de informação falsa, factualmente falsa e assim por diante, né? Nós estamos aí diante de desafios que talvez, na minha opinião, o Manuel Castells, o sociólogo espanhol, foi talvez quem melhor chamou a atenção disso, ainda no final do século passado, na sua trilogia sobre a sociedade em rede, onde ele aponta, né, uma série de elementos relacionados com a revolução informacional e como ela impactaria diferentes espaços e aspectos da vida social, entre os quais até a própria criminalidade organizada, né, a transnacional. Ele tem um capítulo sobre isso na trilogia, trazendo questões que são absolutamente novas, que ainda não foram, de fato, enfrentadas, né? Claro, nós temos que reconhecer, por exemplo, que em regimes como o chinês, a questão dos direitos individuais e dos direitos humanos são absolutamente desconsideradas, né? São secundarizadas. A sociedade chinesa aceita isso? Aceita, né? Houve manifestações contra o regime chinês lá em 89, né, pelos estudantes chineses, foram esmagados, foram derrotados politicamente, foram presos, e de lá para cá praticamente não há questionamento sobre a legitimidade do governo chinês, caracterizado por uma situação de partido único, né, de decisões absolutamente centralizadas e de total controle sobre a sociedade. É claro, um país como a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, com a internet hoje, que chega também aos recantos mais escondidos, né? É claro, ela vai criando possibilidades para o exercício da liberdade de alguma forma, mas o Estado chinês ele vai tentar sempre coibir isso, vai tentar sempre controlar isso, e os mecanismos informacionais dão a ele um poder extraordinário para que isso aconteça, né? Em países democráticos caracterizados, né, por normas e instituições voltadas ao exercício dos direitos e garantias fundamentais, como é o caso do Brasil, né, apesar de todos os problemas que nós temos, é preciso que se criem mecanismos para coibir abusos em relação à utilização desse tipo de dado, né? O parlamento brasileiro mesmo, durante esse governo Bolsonaro, tem mostrado uma capacidade, né, de reação e de ação para a criação de mecanismos legais que barrem determinadas vontades autoritárias do atual governo, que tem sido muito interessante, né, assistir essa contraposição entre um poder executivo que se pretendia muito superior aos demais, mas que acabou sendo limitado de alguma forma, tanto pela ação do parlamento, que não se curvou a essas vontades do executivo, quanto por parte do Supremo Tribunal Federal, que também tem cumprido um papel relevante, né, em relação a tudo isso, apesar de todos os questionamentos, por exemplo, a ação do ministro Alexandre de Moraes no caso das fake news, mas o fato é que ele está mexendo aí com uma temática que é da maior importância, que impactou o resultado eleitoral e que tem impactado, né, no Brasil, inclusive, na questão da gestão da pandemia, pela disseminação de notícias falsas, né, por todo o dano que esse tipo de disseminação causa, tanto para a sociedade de uma forma mais ampla, quanto para indivíduos, né, que muitas vezes são atingidos e que acabam ficando submetidos aí de uma forma terrorista, né, a esse tipo de ação articulada por meio da internet. Então, são desafios, não há uma solução, Helder, para isso. Me parece que, e aí eu volto a dizer, né, por um lado, há a preocupação com os direitos individuais, com a privacidade, mas, por outro lado, é importante também que se criem mecanismos para coibir abusos, né? Fake news não tem nada que ver com a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é dar opinião sobre alguma coisa. Fake news é falsificar uma determinada situação, é acusar falsamente alguém, imputar a alguém uma conduta que não é de forma alguma compatível, né, com qualquer base probatória. Então, isso é uma outra coisa. E é importante que tudo isso seja equacionado e, para isso, evidentemente, cada um dos poderes tem um papel relevante nessa discussão.
Rodrigo, a gente teria mais duas perguntas das 8, né, que ainda faltam, mas acho que vou abrir também para mandaram 2 questionamentos no chat, como a gente tem só 25 minutos. Vou te ler aqui, porque um foi no privado, sem querer, não sei se a Ana Paula quer fazer, na verdade, a pergunta no microfone. Ana? Oi, Dani, pode ser? Sim. Sim? Tá. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de lhe ouvir, se possível, pegando um gancho com essas ilegalidades que são típicas da polícia, né? E de como que o Ministério Público depois acaba tendo essa relação com a polícia e com aquilo que vem do inquérito policial. Pronto. Ou seja, de toda essa normalidade de ilegalidades. Como que vai ficar, ou como que o senhor imagina que vai ficar isso agora com o acordo de não persecução penal? Em especial, dado que o juiz de garantia está suspenso. Ou seja, como que se vai poder, de uma maneira ou de outra, argumentar essas ilegalidades nesse acordo de não persecução penal que se coloca aí e que me parece que vai dar uma verdadeira guinada no processo penal brasileiro? Obrigada. É uma ótima pergunta, Ana Paula. Só para te ter uma ideia, na última seleção para mestrado e doutorado ali do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC, agora em julho, nós tivemos uns 3 projetos para o doutorado, mais uns 2 ou 3 para o mestrado, sobre esse tema, né? Então, é um tema que está aí na pauta, né? Está na agenda da pesquisa acadêmica, né? Porque, de fato, ele traz uma grande modificação, né? De procedimentos, talvez da ordem do que foi lá nos anos 90 a criação dos juizados especiais criminais e de tudo que eles significaram para os delitos de menor potencial ofensivo, né? Além disso, eu queria até aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte, né? O Ministério Público, ele é um órgão muito peculiar, muito complexo, por um motivo que é a independência funcional, né? Que de alguma forma também caracteriza o Poder Judiciário, só que no Poder Judiciário os mecanismos de controle de um órgão sobre os demais, ou seja, das instâncias superiores sobre os juízes de primeiro grau, acaba deixando um pouco mais claro, né, as divergências e um pouco mais possível de uma padronização. No Ministério Público isso não acontece, né? Então cada promotor, cada procurador age como considera adequado, né? Cada um deles é o Ministério Público e tem total autonomia de ação dentro das suas atribuições. É evidente que isso gera uma situação muito complexa. Então, quando se cria um mecanismo como esse, a gente já sabe, né, que quando ele vai ser colocado em prática, ele vai ser colocado em prática de 1000 maneiras diferentes, porque cada promotor age de uma forma diferente, tem uma visão diferente, e isso, evidentemente, que para uma situação, né, que envolva o devido processo, que envolva os direitos e garantias fundamentais, que envolva o próprio Estado democrático de direito e a garantia da segurança jurídica, isso tudo é muito delicado, né? Então, os resultados que isso vai ter são absolutamente imprevisíveis. Vai haver, com certeza, efeitos perversos, e a pesquisa empírica, né, sobre como esse mecanismo vai ser colocado em prática vai ser fundamental, inclusive, para fazer o balanço e talvez tentar criar algum tipo de padronização, né, que é muito difícil, mas de qualquer maneira é um caminho necessário. E o Ministério Público, não só para isso, mas para muita coisa, ele está muito dividido, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o Ministério Público Federal contratada por eles, né, pela Escola Superior do Ministério Público da União, em 2009, trazendo elementos, né, sobre as concepções de política criminal do Ministério Público Federal. Depois fiz uma nova rodada também contratada por eles em 2011, e essa segunda rodada não foi publicada. Eles não quiseram publicar o relatório porque já estava no contexto aí do início aí de operações contra a corrupção e etc. E já havia muitas divisões internas do Ministério Público Federal que eles não queriam colocar para fora, né? Talvez o Aras agora esteja fazendo esse serviço de colocar para fora as polêmicas internas que até então vinham sendo de alguma forma deixadas de lado em nome de uma maior unidade de ação contra a corrupção, né? Que é a grande preocupação dessa geração aí do Ministério Público Federal.
que nas pesquisas que eu realizei, na sua maioria, acreditavam que as leis eram muito brandas, que o sistema se caracterizava pela impunidade e que era preciso, então, colocar em funcionamento mecanismos mais efetivos e eficazes de combate ao crime, especialmente a criminalidade que é objeto da Justiça Federal, a criminalidade de políticos, empresários e etc. Né? Então, isso é, digamos assim, o contexto do Ministério Público, é um contexto muito punitivista, né? Nos ministérios públicos dos estados, isso também acabou ganhando espaço. Né? Então, o grande problema de tudo isso é o seguinte: a Constituição de 88 deu ao Ministério Público atribuições da maior relevância. A aposta da Constituição de 88 foi uma aposta no Ministério Público como instituição de controle, como instituição de garantia de direitos, como instituição que de alguma forma paira sobre os demais poderes para que todos funcionem dentro da lei, de acordo com as regras e etc. Só que o Ministério Público não se adequou a essas atribuições. Ele não se preparou para isso, ele continuou funcionando da mesma forma, ele continua, né, vinculado a essa perspectiva de uma independência funcional que acaba gerando uma grande confusão, quase que um caos do ponto de vista institucional, e ele acabou seduzido pelo discurso do combate ao crime, que não é, digamos assim, a atribuição por excelência do Ministério Público. A atribuição por excelência é a defesa da ordem jurídica democrática. Né? Então, o atropelo ao processo penal, me parece que para o Ministério Público deveria ser uma preocupação, e não ele ser o sujeito desse atropelo. E, lamentavelmente, é o que se tem visto. Né? Então, aí eu remeto a todo o debate sobre mentalidades institucionais, a representações sociais, que são questões que as ciências sociais no Brasil têm debatido muito, né? No sentido de examinar como essas categorias profissionais, com papel-chave do ponto de vista institucional, pensam, como produzem as suas narrativas profissionais, corporativas, institucionais, e que impacto têm essas narrativas nas suas práticas, que são questões que muitas vezes o debate do processo penal deixa de lado, se centrando muito nas regras, nas normas, e deixa de lado essas concepções que estão por trás da ação dos agentes e que têm um impacto determinante sobre como as normas vão ser colocadas em prática. Né? Então, talvez eu não tenha respondido integralmente a pergunta, porque me parece que justamente, né, quando um instituto como esse é colocado no sistema, é preciso, né, para mim como cientista social, examinar como as coisas vão acontecer, né? Porque evidentemente que haverá aí muitas possibilidades em termos empíricos de examinar esse tipo de práticas, né, para verificar inclusive a grande distância entre como cada um vai colocar isso em funcionamento, mas me parece que, pelo que eu vi nessa seleção aí do nosso programa, já tem muita gente interessada nesse tipo de tema, né? Me parece que aí não vai faltar interesse e pesquisa sobre isso. A gente tem mais duas perguntas aqui no chat. A Mari Nóbrega, não sei se quer fazer diretamente no microfone, Mari. Acho que como ela está muda, eu vou ler aqui o questionamento dela. Ou, na verdade, eu vou passar antes a oportunidade para o Luan, vai que a Mari queira fazer no microfone também. Luan, queres fazer no microfone a pergunta? Ele disse que está sem microfone. A Mari falou que está sem microfone, né? Então, vou ler a pergunta da Mari. Rodrigo, você acha que a pandemia, que mostrou essa importância do Estado para lidar com grandes problemas sociais, pode influenciar para que ocorra um giro na criminologia brasileira em suas linhas mais críticas, que historicamente tem uma tendência de negar o Estado como provedor de direitos? No campo de pesquisa, muitas linhas rejeitam investigações que objetivam estabelecer e melhorar políticas públicas, por exemplo.
Mariana, tudo bem? A Mariana tem acompanhado aí as minhas participações nesse contexto aí de pandemia, né, online, e eu até já abordei essa questão numa outra manifestação minha, né, no evento do GPESC, né, no primeiro ciclo de debate sobre segurança pública, justiça e democracia, falando sobre eu vejo, né, a construção de um campo de pesquisa sociocriminológica no Brasil, como esse campo se consolida a partir dos anos 90, dos anos 2000, e como esse campo hoje é muito produtivo do ponto de vista da produção tanto de elementos empíricos, né, de investigação, de evidências, quanto de construção teórica, seja incorporando elementos que vêm de outros contextos, seja de uma forma bastante original, produzindo também leituras e interpretações que são muito características das ciências sociais brasileiras, né? E nesse sentido eu vejo essa perspectiva mais ligada a esse rótulo da criminologia crítica como algo que primeiro é muito localizado, é muito situado no contexto jurídico, né? De bacharéis em direito com formação, pelo menos em nível de leituras, em criminologia e até em sociologia, que acabam sim adotando, né, um discurso que tem uma base inspiradora ainda marxista, no sentido do Estado no capitalismo como um aparelho de dominação de classe, que exerce um poder sobre as classes proletárias, né, para que o sistema econômico continue funcionando, e que vai, então, diante da crise dessa própria base teórica, incorporando outros elementos que vêm, né, da tradição Foucaultiana, da própria discussão proposta pelo Agamben no âmbito da filosofia, e que sim, são muito refratários à ideia da própria democracia liberal, né, do que ela significa em termos de possibilidades positivas de afirmação de direitos e de ampliação desses direitos para setores sociais até então a descoberto, né? Me parece que, na verdade, assim, a polarização política hoje no Brasil, ela acaba, de alguma maneira, fortalecendo esses discursos muito sectários. De um lado, né, essa turma toda que se reúne em torno do bolsonarismo, com um discurso que, do ponto de vista econômico, é absolutamente neoliberal e defende, portanto, a cada vez menor a responsabilização do Estado com os direitos sociais, com o desenvolvimento econômico e assim por diante, deixando tudo para o mercado. E, de um outro lado, um campo de esquerda que, de alguma forma, faz a leitura do fracasso dos governos do PT como sendo o fracasso da possibilidade de construção institucional de avanços democráticos no Brasil, que não por uma grande transformação por meio de uma revolução ou algo do gênero, né, que vá alterar toda a estrutura social, que é, digamos, o que essa criminologia chamada crítica acaba, de alguma forma, sustentando, né? Me parece que isso é uma ilusão, né? Essa bipolarização, ela é uma ilusão que tem efeitos do ponto de vista político funcionais para os dois grupos, né? Mas especialmente tem contribuído hoje no Brasil para o fortalecimento dessa extrema-direita no poder, porque ela acaba, de alguma maneira, utilizando esse discurso mais crítico como uma espécie de espantalho, dizendo, esse pessoal é todo comunista, né, para evitar isso, e ainda por cima eles distribuem kit gay, não querem preservar a família, etc. e tal. Então, são tudo que não presta. Então, votem na gente que nós somos do bem, somos a favor da família e somos a favor do crescimento econômico e cada um meritocraticamente obtenha os seus interesses, né? Me parece que aí, de fato, né, essa polarização ela não é interessante, ela não é um caminho adequado, né, para que nós possamos enfrentar essa onda conservadora no Brasil, que tem efeitos muito nefastos em vários aspectos ligados à democracia, à segurança pública, ao processo penal, e para isso é preciso recompor a possibilidade de uma narrativa democrática que revalorize o que foi feito no Brasil nesses últimos 30 anos, que reconheça os limites também do que foi feito, mas que continue apostando na democracia, no parlamento, na possibilidade de diálogo entre diferentes,
né? E também apostando, do ponto de vista da segurança pública e do combate ao crime, na qualificação das instituições, da polícia, do judiciário, porque nós temos, sim, muito boas práticas para serem mostradas. A polícia não é só uma polícia violenta, não é só uma polícia corrupta. Há muitos policiais profissionais que atuam de forma correta e que são absolutamente necessários, né? Numa sociedade como a nossa, imaginem, né? Se não há a possibilidade de recorrer à força pública para a preservação de direitos, imagine o que vai acontecer com a Amazônia, né? Ora, o atual governo, o que ele quer é justamente desconstituir esses mecanismos estatais de controle público nas mais diferentes áreas da vida social, para a preservação ambiental, para o controle do trânsito e para o controle, evidentemente, de questões ligadas à garantia da segurança pública, né? Eu diria, há muitos problemas, evidentemente, em relação a tudo isso. Há muitos problemas no Brasil ligados à desigualdade social que precisa ser enfrentada e não foi, né, de forma efetiva. Há muitos problemas ligados a uma ordem social hierárquica, onde nós podemos dizer que no Brasil ainda há uma espécie de sociedade de castas, onde algumas pessoas estão acima da lei e outras estão abaixo da lei, e isso se reflete no comportamento cotidiano das polícias, das instituições, né? Se reflete nesses recentes carteiraços que foram dados por autoridades, como aquele desembargador do Rio de Janeiro, que não aceitava a orientação da Guarda Municipal para usar a máscara, e assim por diante, né? Uma sociedade onde o reconhecimento da cidadania ainda é precário, porque cidadão é o indivíduo que é igual a todos os demais, em termos de direitos, né? No Brasil isso ainda não é reconhecido, então temos um longo caminho ainda para uma mudança cultural em que isso seja de fato enfrentado, né? Mas eu diria, talvez de fato, né, na minha leitura, essa vertente mais crítica, que teve sim uma importância fundamental para todos nós, que de alguma forma somos herdeiros dessa tradição, ela precisa nesse momento se render à necessidade da construção de uma ordem democrática, sem a qual não haverá possibilidade de enfrentar essa atual onda autoritária e conservadora. Outra pergunta que a gente tem no chat, professor Rodrigo, é a pergunta do Luan. E como ele está sem microfone, eu vou ler também. Ele gostaria primeiramente de saudar o senhor e a nós, os colegas que estão presentes. E ele queria saber se, na perspectiva do professor, o processo penal pode ser prejudicado após a pandemia, tendo em vista essa revolução digital dentro do Poder Judiciário, inclusive com a discussão no CNJ de implementação do Tribunal do Júri virtual. Olha, a resposta mais simples a essa pergunta é sim, né? Poderá. Agora, como será prejudicada, né? E que mecanismos serão acionados para evitar esse prejuízo? Na verdade, assim, nós estamos em matéria processual penal no Brasil, e não só processual penal, mas de todos os âmbitos do sistema de segurança pública e justiça criminal, nós estamos numa situação precaríssima. Nós estamos numa situação caótica, né? Nós temos hoje um discurso que estimula a violência policial, que estimula, né, a seletividade, ou seja, alguns são imunes e outros são objeto de investigação criminal, e isso de alguma forma acaba sendo até legitimado por um discurso político, né, que hoje ocupa espaços importantes do poder político. Nós temos um Ministério Público submetido e bastante seduzido pelo punitivismo, que acaba, então, como eu já disse antes, deixando de lado atribuições fundamentais dessa instituição vital para a democracia brasileira. Nós temos um poder judiciário que quase não suja as mãos, porque recebe tudo, né, que vem desse filtro da polícia e do Ministério Público, e aí faz o seu trabalho, mas com morosidade, com problemas do ponto de vista da garantia de direitos, né, e também aderindo a um discurso punitivista, que acaba também considerando certos réus previamente culpados, sem que haja base probatória para isso, pelo seu perfil, pelo tipo de crime praticado. E nós temos um sistema prisional, é importante que se diga, né, que é um dos maiores vetores da criminalidade hoje no país, na medida que coloca
em presídios, né, superlotados, o domínio de facções criminais que ali dentro têm condições de crescer, de se reproduzir e de orientar e conduzir a criminalidade, e especialmente os mercados ilegais, fora dessas prisões, né? Então, claro, para quem atua no campo, né, da justiça criminal, para quem advoga, essas questões ligadas a videoconferências, a audiências por meio eletrônico, tudo isso são questões muito importantes, né, para evitar consequências piores, mas, de fato, né, eu acredito que esses mecanismos, eles aos poucos vão se impondo de alguma forma, porque é muito difícil evitar que isso aconteça, especialmente, inclusive, pela falta de estrutura, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, na pesquisa que eu fiz para o CNJ sobre audiências de custódia, nós constatamos que em torno de 40% das audiências agendadas não eram realizadas pela incapacidade da polícia conduzir o indivíduo até a audiência, né? E isso que, no nosso caso, a audiência é dentro do presídio, coisa que não acontece em outros lugares, né? Então, imaginem em outros contextos, né? Então, são questões, de fato, que são muito graves, que exigem um repensar muito amplo de toda essa estrutura, porque nós gastamos muito hoje com o sistema de segurança pública e justiça criminal no Brasil, e o resultado que ele nos apresenta é pífio, né? E, lamentavelmente, o discurso populista, ele é um discurso que propõe mais do mesmo. Mais polícia, polícia mais violenta, mais prisões, prisões insalubres, superlotadas, dominadas por facções, e há quem acredite nisso, e há quem vote nas pessoas que defendem isso, que na verdade é o nosso grande problema, é o não enfrentamento dessas questões, que são questões estruturais, que são questões corporativas, que são questões que precisariam de fato de um grande pacto nacional para que fossem enfrentadas tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista institucional. Então, me parece que sim, haverá consequências ruins, mas consequências ruins num contexto como o nosso é dizer uma obviedade, né? Acho que a gente chegou ao nosso teto que o Rodrigo tinha nos dado. Acho que a gente gostaria de agradecer imensamente. Rodrigo, é sempre um prazer, é extremamente rico te ouvir sempre, um poço de conhecimento e que consegue dialogar com tanta propriedade em tantas áreas, e esse quadro que a gente trouxe novo, assim, digamos, ao Giro, ele tem o intuito justamente que a gente vem percebendo da necessidade do processo penal para ser democrático, dialogar com outras áreas, né? A necessidade do diálogo com o direito material, com a dogmática material, a necessidade do processo penal dialogar com com outras áreas que às vezes vêm se confundindo, né, se miscuindo, nessa relação incestuosa, às vezes até, né? Então, acho que a gente hoje foi a prova de que realmente foi um baita encontro. Acho que é um diálogo que deve ser contínuo. Então, a gente quer te agradecer extremamente pela participação. O encontro foi gravado, então a gente vai postar no nosso canal do YouTube, que muitas pessoas não conseguem participar nas quartas à noite. Então, de coração, uma obrigada. Helder, não sei se quer fazer uma fala, também vou abrir para o professor Rodrigo para fazer. E muito obrigada a todo mundo que ficou até agora, né? Eu também só queria agradecer, Dani, agradecer o Rodrigo, agradecer o pessoal que ficou até agora aqui conosco, agradecer as meninas e o Luan que participaram também das perguntas. Sempre um prazer imenso escutar o professor, e é sempre muito proveitoso realmente. Então, obrigado mais uma vez, professor, por ter aceitado, e a palavra é sua para suas considerações finais. Que bom, gente, que vocês gostaram, né? Na verdade, eu é que agradeço o convite, né? Para mim também foi muito instigante, né? Poder reagir às questões que vocês colocam, e eu, como sociólogo, como criminólogo, sempre tive, né, uma relação muito próxima com o processo penal, porque eu acho que é a área, para quem pesquisa, né, sobre o campo jurídico, que mais interessa, né, do ponto de vista de uma pesquisa empírica, como é o viés das pesquisas que eu tenho realizado. E aí o debate nesse campo é sempre muito produtivo, no programa ali com o Auri, com o Fabrício, com o Nereu,
com todos os professores que, dentro do campo do processo penal, tem esse diálogo e essa abertura, né, para ouvir também aquilo que as ciências sociais têm a dizer, que nem sempre é muito, né, bem aceito no campo do direito, mas que é muito necessário para que nós possamos pensar de alguma forma, de uma forma mais aberta, mais ampla e que possa contribuir, de fato, para uma transformação, né? Então, eu é que agradeço, acho que foi muito produtivo e também lembro a todos que daqui a pouco a gente vai ter mais um Grenal, né? Vamos ter a vitória do Inter hoje, faz algum tempo que não acontece, mas vamos ter uma vitória para poder ir para a final do campeonato. Então, por isso mesmo, eu agradeço, né, a possibilidade de ter debatido e agora convido a todos para assistir essa vitória aí do Colorado. Bom, eu estarei contigo na vitória, Rodrigo. Vamos inteira. Então, com essa, vou encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigada a todas e a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.